Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingão aí, com alguns jogos interessantes, tá galera? A grade assim não vai ser top, tá? A grade não vai ser top, porém a gente tem alguns jogos aí interessantes como clássico, né? A gente vai ter clássico, por exemplo, no campeonato do Uruguai, no campeonato da Bolívia, no campeonato da Suécia, então a gente vai ter alguns clássicos aí, porém de ligas um pouco assim de menos expressão, vamos dizer assim, né? Então nessa rodada aí de domingo, né, o dia 6 de julho de 2025, eu separei para vocês 8 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto, tá? Antes de mais nada, aí já vai deixando o seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Seu like é de graça e vai estar ajudando bastante aí no trabalho aqui no canal aqui do YouTube, né? No canal BetGreen, e também ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então seu like é muito importante. Não esqueça aí de meter o dedão aí no gostei, no like, tá? E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos lá galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, ó, Campeonato da Noruega, Elite, vamos ter aqui o jogo entre Sandefjord e Rosenborg, aí vamos ter Campeonato da Suécia, né, um clássico aqui, né, Elfsborg contra o Häcken, aí vamos ter Campeonato da Finlândia, também primeira divisão, Haka contra o Inter Turku, aí vamos ter o clássico aqui no Campeonato do Uruguai, né, Peñarol e Nacional, e vamos ter também aqui clássico na Bolívia, né, Auris Red contra o The Strong, e vamos ter aqui também dois jogos aqui do Brasileirão Série B, né, Ferroviária contra Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino, né, duas equipes que se conhecem bem aí do Campeonato Paulista. E finalizando a gente vai ter aí a Copa Ouro, né, jogo entre Estados Unidos e México. E vamos começar aqui analisando o primeiro jogo, galera, jogo cedo, né, 9h30 da manhã a gente tem aqui Campeonato da Noruega, primeira divisão, né, Elite. Vamos ter aqui o Sandefjord jogando em casa contra o Rosenborg. 9h30 da manhã esse jogo, e na classificação a gente vai ver o Rosenborg em terceiro lugar, tá com 23 pontos, né? Se vencer esse jogo, por exemplo, vai a 26. Não pega a segunda posição, porém não deixa o Brann se distanciar, né? Lembrando que o Brann já tem aqui 14 partidas, né? Então o Rosenborg vencendo fica apenas um ponto atrás aí do Brann, né? E isso pro Rosenborg brigar aí para ficar entre os dois melhores e garantir vaga na Champions, né? Tem bastante tempo aí que o Rosenborg não consegue se classificar, né? Então vamos ver se nessa temporada a equipe consegue aí chegar numa Champions aí junto com o Viking, ou quem sabe Bodo Glimt, que também é uma equipe forte, né? Então vamos ver aí se o Rosenborg volta a jogar Champions, né? O Sandefjord, por sua vez, aí tá em sexto lugar com 18 pontos, equipe que oscila bastante, né? Tanto é que nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, né? É uma equipe que ainda não empatou nesse campeonato, né? Eu acho que é a única, junto com o Sturm Godset, ainda não empatou nesse campeonato, né, nessas 11 primeiras partidas, 6 vitórias e 5 derrotas, 20 gols marcados, 16 gols sofridos, né, uma equipe que marca muitos gols, porém sofre. E o que, assim, uma curiosidade aqui é que o Sandefjord aí nesses últimos 5 jogos em casa venceu os 5, né? Venceu o Molde, venceu o Hakan, Vålerenga, Sturm Godset e Haugesund, né? Então, assim, desses 5 jogos aí, 3 equipes assim teoricamente fortes, né? Que é o caso aqui do Molde, do Vålerenga e até mesmo aqui do Haugesund, né? Que é uma equipe que também faz uma campanha mediana para boa. Então a equipe vem bem aí jogando em casa, né? Já fora de casa, o Rosenborg tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Não vive um momento legal fora de casa. No confronto direto, são 3 vitórias do Rosenborg, uma vitória do Sandefjord e um empate, né? Então, assim, o favoritismo no confronto direto é do Rosenborg, mas tem esse fator aí do Sandefjord jogar bem em casa, né? Pelo menos nesses últimos 5 jogos, 5 vitórias. E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 3 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser um jogo aí com poucos gols. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Campeonato da Suécia, vamos ter o Elfsborg contra o Häcken, 11h30 da manhã esse jogo, né, jogo válido pela rodada 14, e a gente vai ver o Elfsborg aí em quarto lugar com 26 pontos, vai fazer um início de temporada boa, né, e o time do Häcken por sua vez começou mal, né, tá aqui em 10º lugar com 15 pontos, né, só que é uma equipe forte, é uma equipe que começou mal, mas no decorrer do campeonato pode subir aí e ficar entre os 3 melhores, porque é uma equipe forte, né, não sei se vai conseguir, né.
achar assim como se diz, aquele equilíbrio ali para poder chegar e voltar a vencer partidas, né? Mas acredito que é uma equipe que no final do campeonato aí vai brigar na parte de cima da tabela. O Elfsborg nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o time do Häcken, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Elfsborg venceu 3 vezes e o Häcken venceu 2, né? E a gente pode ver que a maioria dos jogos aí batendo muitos gols e sempre batendo ambos marcos. Pelo menos nos últimos 5 jogos bateu ambos marcos e bateu mais 2 gol e meio, né? Então são duas opções aí ótimas para a gente estar entrando aqui nesse confronto. Primeira opção a gente vai com a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Häcken, talvez um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Finlândia. A gente vai ter aqui o Haka contra o Inter Turku. 12h30 esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Haka. E a gente vai ver o Inter Turku, terceiro colocado com 27 pontos. Porém, se vencer esse jogo, pega a liderança, que atualmente é do Cups, né? E lembrando que o Cups já tem 16 partidas, enquanto o Inter Turku vai fazer a sua 14ª partida ainda, né? Então, com isso aí, o Inter Turku pode pegar a liderança e até mesmo colocar uma vantagem considerável aí para as equipes que já têm mais partida do que ele, que é o caso do Cups e até mesmo do Ilves, né? Então acredito que é um jogo interessante aí para o Inter Turku vencer esse jogo fora de casa, especialmente vai pegar o Haka, que é o 8º colocado aqui, né? 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 15 pontos até o momento. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê 2 vitórias do Inter Turku e 3 empates, né? Nesses últimos 5 jogos. Mas pelo momento aí, acredito que o Inter Turku vai vencer esse jogo, tá, galera? Primeira opção a gente vai com a dica fora vence e a segunda opção a gente pega aqui mais de 1 gol e meio pro visitante, né? No caso, fora mais de 1 gol e meio, para o Inter Turku marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 fora, 2-0 para o Inter Turku. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter clássico aqui no Campeonato do Uruguai, né, primeira divisão, vamos ter Peñarol jogando em casa contra o Nacional, esse jogo aí que é válido aí pela final, né, e a gente vai ter um confronto aí bem interessante, né, o Peñarol nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota, e o Nacional 5 vitórias nos últimos 5 jogos. O confronto direto aqui só dá Nacional, né, 3 vitórias do Nacional e 2 empates, né, nesses últimos 5 jogos, né, mas eu tô confiando aqui que o Peñarol vai surpreender e vai vencer o time do Nacional, tá, galera? Tô achando aí que o Peñarol aí vai conseguir aí essa vitória. A princípio a gente vai com a primeira opção com a dica mais de 1 gol e meio na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Peñarol, talvez um empate com gols. Agora o próximo jogo aqui, mais um clássico agora na Bolívia, né? Campeonato da Bolívia, primeira divisão, a gente vai ter o Always Red contra o The Strong, jogo 4 horas da tarde, né? O jogo vai ser na casa do Always Red, e a gente vai ver aí, né, o time da casa aí, líder do campeonato, ainda não perdeu, né? O Always Red aí com 8 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 28 pontos, até o momento tem 37 gols marcados, 13 gols sofridos, e logo em seguida a gente tem o The Strong aqui, né? Em segundo lugar com 28 pontos também, né? 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 34 gols marcados e 19 gols sofridos, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, né? O Always Red 3 vitórias e 2 empates, e o time do The Strong 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, o The Strong venceu 3 vezes, o Always Red venceu uma e teve um empate, né? Então assim, no confronto direto aí, o time do The Strong costuma levar melhor, né? Mas eu acredito que esse jogo aqui vai ser bem equilibrado, tá? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série B, a segunda divisão do Brasileirão. Aí a gente vai ter Ferroviária jogando em casa contra Vila Nova. 4 horas da tarde esse jogo, né? Jogo válido aí pela rodada 15. E a gente vai dar uma olhada às duas equipes aí, aqui no meio da tabela para baixo, né? 19 pontos aí para o Vila Nova, 18 pontos para o Ferroviária, né? E são duas equipes aí que precisam melhorar muito, né? Para poder subir na tabela. Mas eu acredito aí que dessas duas equipes, o Vila Nova é a equipe que tem assim mais chance de subir, né? Com todo respeito à Ferroviária, mas é uma equipe aí que, querendo ou não, tem mais tradição na Série B. Isso aí não sei se é para elogiar, não sei o que, mas é uma equipe que já está acostumada com Série B. Ferroviária já não é assim tão conhecida na Série B, né? Não costuma ter tanta frequência na Série B, mas eu acredito aí que o Vila Nova aí pode até vencer esse jogo fora de casa, mas se vencer vai ser jogo para poucos gols, tá? Acredito aí que é jogo aí para 1 ou 2 gols no máximo. A gente vai ver os últimos 5 jogos da Ferroviária, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
E o time aqui do Vila Nova, 4 derrotas e uma vitória, né? Quebrou a sequência, né? Tava com 4 derrotas seguidas, aí no último jogo venceu o Atlético Goianiense por 1-0, né? Vitóriazinha ali bem suada. E confronto direto, como vocês podem ver, não apareceu nenhum jogo, né? E aqui, galera, a primeira opção que eu vou estar pegando é a dica fora mais de meio gol, no caso Vila Nova para marcar pelo menos um gol, e a segunda opção fora ou empate, né? Vila Nova ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Vila Nova. Agora o outro jogo aqui da Série B, galera, a gente vai ter aí duas equipes lá de São Paulo que se conhecem bem, né, especialmente do Campeonato Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto contra o Novo Horizontino, 6h30 da tarde esse jogo, né, e a gente vai ver aí, né, o Novo Horizontino visitante está em terceiro lugar no G4, né, tá aqui com 26 pontos, se vencer vai a 29, pega a segunda posição aí de forma momentânea, né, aí acaba pegando a posição aí do Goiás, que também vai jogar nessa rodada ainda, e o time do Botafogo de Ribeirão Preto tá beirando a zona do rebaixamento, né, tá aqui com 16 pontos, em 16º lugar, porém vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra o Cuiabá fora de casa e contra a Chapecoense, né? Então, querendo ou não, vai vir motivado aí para conquistar mais uma vitória em cima do seu rival, o Novo Horizontino, né? Os últimos 5 jogos aí do Botafogo de Ribeirão Preto, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e o Novo Horizontino, 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. Confronto direto, o Novo Horizontino venceu 3 vezes e Botafogo venceu 2, né? Nesses últimos 5 jogos, né? Nos jogos mais recentes, tem levado a melhor o Novo Horizontino, né? E querendo ou não, tem uma equipe muito boa e eu particularmente vou estar torcendo aí pro Novo Horizontino aí subir, porque é uma equipezinha aí que eu gostei de ver jogar. Ano passado não subiu por bobeira, né? E vamos ver se essa temporada aí consegue, né, garantir uma vaga para 2026 aí na Série A. A primeira opção que a gente vai pegar aqui nesse jogo é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção fora ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Novo Horizontino. Agora vamos aqui pro nosso último jogo, galera, o jogo da noite aqui, né, 8 horas da noite a gente tem a grande final aí da Copa Ouro, a gente vai ter aqui Estados Unidos de um lado contra México, esse jogo aí que promete ser interessante para gols, né, acredito que vai ser um jogo aberto, os últimos 5 jogos aí dos Estados Unidos, 4 vitórias e um empate, né, tá numa sequência muito boa, a mesma coisa vale pro México, né, 4 vitórias e um empate também. No confronto direto, Estados Unidos venceu 2 vezes, México venceu 1 e teve 2 empates, né, então como vocês podem ver, querendo ou não, tem um equilíbrio aí entre Estados Unidos e México quando eles se encontram, né? E acredito que não vai ser diferente aí nessa grande final da Copa Ouro. A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas seleções. E a segunda opção a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, tá, galera? Eu particularmente não vejo favoritismo nenhum dos dois aqui, então vou ficar em cima do muro aí com um empate de 2-2. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Como eu falei, a rodada não tá assim top, mas não chega a tá ruim também, né? Tá uma rodada ali mediana ali, daria nota 6,5, 7 para essa grade de jogos, tá? E agora eu vou deixar para vocês o primeiro e único bilhete desse domingão, e o nosso bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete para esse domingão, né, nosso bilhete da rodada, a gente pegou aqui 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, o grande clássico aqui do Uruguai, né, Peñarol e Nacional, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí, segundo jogo, o clássico da Bolívia, né, Always Red contra o The Strong, a gente pegou aqui The Strong mais de meio gol, né? No caso, The Strong tem que marcar pelo menos um golzinho aí, independente do resultado final. E o terceiro jogo, grande final aí da Copa Ouro, né, jogo entre Estados Unidos e México, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final a gente teve uma odd de 2,35. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$235,42. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para esse domingão. Lembrando a todos vocês que o link do bilhete eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? É só você rolar para baixo aí que você vai ver no comentário aí fixado o link desse bilhete. Aí você clica em cima desse link, você já vai direto para esse bilhete pronto, sem necessidade de ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado, tá? É só você clicar nesse link que você já vai ter o bilhetezinho prontinho, aí é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta, tá? Lembrando que o bilhete foi feito na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já clica nesse link aí, faz seu cadastro e aproveita as vantagens, tá? Lembrando que você tem conta na Betano, na Bet365, não tem problema, é sempre bom você ter aí 2, 3 contas em casa diferentes, até mesmo para você fazer comparação aí
dos mercados e principalmente das odds, né? Sempre vai ter casa de aposta que vai ter a odd maior do que a outra, né? Então a Estrela Bet está aí como uma opção para vocês. Só clicar no link, fazer seu cadastro, aproveitar as vantagens e aproveitar também para fazer esse bilhetezinho da rodada que ficou muito top por sinal, fechou? Um forte abraço a todos vocês, tá? Um ótimo lucro aí nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!